Hoje, nós vamos conversar sobre uma das leis morais, que é a lei da justiça, amor e caridade. Mas a gente vai falar hoje só sobre justiça. E depois a gente dá prosseguimento. Se a gente vai falar sobre a justiça divina, então vamos lembrar do nosso Pai, do nosso Criador, que é Deus. A gente sempre coloca, né, que Deus é onipotente, quer dizer, Deus comanda todo o universo, nosso Pai e nosso Criador, né? Além disso, Ele é onipresente, quer dizer, Ele está em todos os lugares, em todos os espaços. Não existe nada em nenhum espaço onde não habita Deus. E Ele é onisciente, Ele sabe tudo o que está acontecendo. Às vezes a gente pensa do tamanho do universo e a gente fala assim, como que o Pai vai me identificar como se eu fosse uma formiguinha num formigueiro universal? Na verdade, nós temos a lei divina em nós, então nós estamos conectados com o nosso Criador. Então não tem como o Pai não saber o que acontece conosco. Então a gente tem essa consciência, né, do que é o Pai. Além disso, nós falamos que Deus é justo e Deus é bom. Só que em muitos momentos da nossa vida, a gente se sente injustiçado. Às vezes parece que as coisas não deveriam acontecer com a gente. Mas se a gente afirma que Deus é justo e é bom, a gente sabe que nada acontece se não for uma permissão do Pai na nossa vida. E se a gente está passando por um problema muito complexo e a gente fala assim, será que eu mereci isso tudo? Talvez é aquele momento de parada e de reflexão, né? Então vamos falar um pouquinho sobre isso hoje. Nós temos como base no nosso estudo o Livro dos Espíritos, né? São eles que nos orientam para a gente poder ter essa conversa. Então Allan Kardec, na questão 873, ele faz a seguinte pergunta: o sentimento da justiça está na natureza ou ele é resultado das ideias adquiridas? Ele está na natureza, quer dizer, ele está presente de uma forma natural, ou ele é resultado do nosso processo, da nossa evolução? Os espíritos respondem: está de tal modo na natureza que vos revoltais à simples ideia de uma injustiça. Então, se na nossa criação o Pai colocou ali, presente no nosso espírito, a sua lei de amor e de justiça, então Ele está presente em nós. Então isso é um processo natural. E muitas vezes a gente, quando a gente se depara com alguma coisa que a gente não acha que é justo, rapidamente a gente fica incomodado com aquela situação. Seja de um maltrato, seja o que for, aquilo mexe com a gente. Porque a gente sabe que aquilo não está certo. A gente sabe muito bem trabalhar, né, o certo e o errado. Claro que na concepção de cada um, né? E na questão 875, eles perguntam assim, tudo bem, é uma lei natural, a justiça está presente na gente, mas como que eu posso definir justiça? Kardec foi bem pontual, né? E eles falam assim, a justiça consiste em cada um respeitar os direitos dos demais. Respeitar é a palavra-chave. E aí, como a gente trabalhou em outra semana sobre liberdade, a liberdade, quando a gente falou aqui, a gente falou assim, não existe liberdade sem a responsabilidade. Para a gente ter uma liberdade absoluta, a gente tem que ter responsabilidade. Agora, se eu falo em respeitar o outro, eu tenho que entender que nessa lei da justiça existe um limite para mim também. Não é só para me agradar, eu e existe o outro. A gente está numa grande teia universal, né?
Se a gente fala em respeito, então vamos pensar no seguinte: muita gente extrapola a questão da justiça quando eu não respeito o outro. E a gente tem visto muito, todos nós aqui, acessando as redes sociais. Eu acho que quase 100% das pessoas que estão aqui acessam as redes sociais. Quantas e quantas vezes as pessoas não fazem comentários de julgamento nas redes sociais? Julga porque um está com cabelo ruim e acha que o cabelo devia ser penteado para o outro lado, e aí fala que a pessoa, que aquele artista está envelhecido, que aquele artista engordou. Gente, umas coisas assim, a gente gasta tempo da nossa vida em julgamentos assim, medíocres, né? Em vez da gente preocupar com a própria vida. Quantas vezes a gente desrespeita os outros numa conversa de WhatsApp, porque às vezes você nem queria, mas aquilo, como ela não existe vida, você não está olhando nos olhos da pessoa, o tom das palavras, eles podem acontecer de forma equivocada. Então, a gente precisa respeitar mesmo o outro, porque para a lei da justiça, existe eu, existe o outro, existe um espaço ali de limite, né? E a gente falou muito na outra, da outra conversa sobre liberdade e falamos sobre o livre-arbítrio. A liberdade nos permite fazer o que a gente quiser. O que a gente quiser. Só que a gente responde por isso. Pela lei de causa e efeito, a gente responde por isso. Pela lei da justiça, a gente responde por isso. É uma lei divina. Eu posso fazer o que eu quiser com o meu livre-arbítrio. Eu posso avançar em direção aos direitos do outro, mas eu vou responder por isso. Certo? Então, a gente tem também a questão do livre-arbítrio. Inclusive, gente, quando a gente às vezes está falando só de desrespeitar o outro, mas quantas e quantas vezes durante o dia a gente desrespeita a gente mesmo? Quando às vezes a gente faz um monte de coisas que a gente discorda. Entre ele, o certo e o errado. Acontece isso também. Sim, com certeza. E o certo e o errado, ele às vezes chega a ser até uma questão pessoal, né? Mas vamos pensar quando a gente fala do certo e errado em relação a nós. Às vezes é certo a gente extrapolar em um monte de situações, né? Por exemplo, eu não durmo, eu não como, eu fumo, eu bebo em excesso, eu não faço exercício, eu trabalho como um louco, não sei nem onde que eu vou chegar, mas eu trabalho como um louco. As empresas hoje consomem a gente demais, né? Quantas vezes a gente não vai além do nosso limite? E aí a gente tem que pensar na lei de justiça em relação a nós mesmos, porque a gente tem a lei de causa e efeito em nós mesmos. Ela vai atuar quando a gente não respeita a gente mesmo. Quantas pessoas às vezes perdem a voz porque engoliu um monte de sapo, né? Entre aspas. Às vezes a gente engole tanto sapo e depois fica sem voz. Perde a voz por quê? Porque é um efeito emocional, é um efeito que vem, né? De forma que a gente nem gostaria. Mas isso é uma das coisas mais simples, né? Existem consequências muito sérias. E na questão 876 eles perguntam assim: qual é que é essa base? Como que é essa base da justiça dessa lei natural? Qual que é a base? Qual que é a estrutura dessa lei natural? E aí, Jesus respondeu isso para a gente em uma outra situação, e eles citam isso, né? Jesus fala assim para a gente: queira cada um para os outros o que quereria para si mesmo. No coração do homem imprimiu Deus a regra da verdadeira justiça, fazendo que cada um deseje ser respeitado os seus direitos. Jesus já falou isso para a gente há mais de 2000 anos, né? Como que eu vou saber se é certo ou errado? Se é bom ou se é ruim?
quando eu aplico aquilo que eu estou pensando, aquilo que eu estou fazendo em relação ao outro. Se eu faço para o outro, eu gostaria que fizesse comigo? Se fizesse comigo, eu ia ficar feliz? Essa é a estrutura do bem e do mal. Se eu aplico aquilo que eu estou pensando em relação ao outro, eu consigo saber se aquilo está certo ou se está errado, se eu devo ou se eu não devo fazer. Porque se aquilo me incomoda, vai incomodar o outro também. Concordam comigo? Incomoda. Só que na maior parte das vezes, a gente acaba tomando atitudes onde a gente não faz essa pergunta. Uma vez eu assisti um filme, que não é um filme espírita, mas eu achei muito interessante, que eles colocam, o filme inteiro, o personagem coloca assim, o que Jesus faria? Em várias situações da vida dele, ele pergunta assim, o que Jesus faria? E se a gente fizesse essa pergunta, o que Jesus faria? Talvez a gente arranjasse menos confusão na vida da gente, em relação a nós mesmos. Né? O que Jesus faria. E aí, às vezes, eu não vou falar que eu sempre faço isso, mas às vezes eu lembro dessa frase de uma maneira muito forte na minha vida. Não estou falando que eu não erro, não, viu, gente? Eu erro tanto quanto todo mundo, né? E quando o tema vem para a gente é porque o primeiro que tem que aprender é quem está falando aqui, né? E eles falam assim, qual que é o limite desse direito, né? A gente tem direito a várias coisas, mas qual que é esse limite? E eles falam, o limite do direito, que com relação a si mesmo, é reconhecer ao seu semelhante em idênticas circunstâncias e reciprocamente, que é o que a gente já falou aqui. E aí eles perguntam, né? Kardec pergunta, qual seria o caráter do homem que praticasse a justiça em toda a sua pureza? Acho que todos nós aqui sabemos a resposta, né? Se a gente seguir o mestre, a gente dá conta. E quem segue o mestre são espíritos mais elevados, são espíritos superiores. São espíritos que já chegaram num patamar de aprendizado que a maioria de nós ainda não chegou, né? Então, o verdadeiro justo, a exemplo de Jesus, praticaria também o amor ao próximo, mas não só a justiça, o amor e a caridade, que elas andam sempre juntas. E eles perguntam, qual que é o primeiro direito que a gente tem? Dentro dessa lei natural, qual que é o primeiro direito? É o direito de viver. A gente também tem direito de ser feliz. Fala assim, eu estou aqui só para sofrer? Lógico que não. Se o pai é justo e bom, ele não vai querer que a criatura dele entre em estado de sofrimento. Concordam comigo? Nós falamos que Deus é justo e é bom. Fala assim, então por que eu sofro tanto? Porque às vezes a gente tem que aprender algumas coisas e vem algumas lições que a gente tem que passar por elas. Quanto mais rápido a gente aprender, mais rápido a gente passa pela lição. Mas ela vem como aprendizado. Né? E o direito à vida não é só eu manter uma gravidez até o final. Eu respeitar a minha vida, respeitar a vida do meu semelhante. Preciso respeitar. E eu preciso também pensar que muitas vezes, e chegam a nós muitas vezes pessoas em estado de depressão e sofrimento tão profundo que pensam em desistir. E aí eu digo para essas pessoas, não faça isso. A vida continua. Ela continua na mesma intensidade. A gente não resolve problema terminando a vida, porque a vida ela não termina. Tudo continua. E os problemas acabam ficando maiores. Né? Então a gente tem que preservar a vida de todas as formas. E aí eles perguntam, eu achei muito interessante essa pergunta, que eles falam assim, tá, a gente fala tanto, parece que ser espírita, vou falar uma coisa aqui, mas muita gente não vai concordar comigo, mas é porque eu já escutei muito isso. Tem muita gente que pensa assim, ser espírita é ser resignado, se está pobre, tudo bem, é sofrimento e isso daí é uma consequência, e eu não posso pensar em dinheiro, eu não posso pensar em ser rico. Claro que não é isso. Kardec perguntou aos espíritos,
como se conhece o verdadeiro espírita? Os espíritos responderam: pela transformação moral e esforço em domar as más inclinações. Isso. Só que a gente pode ter dinheiro na vida? Pode. Por que não? Mas como que eu vou ter dinheiro? Trabalhando. Não é passando por cima do outro. É tendo dinheiro, fazendo com que esse dinheiro gire na sociedade, dando oportunidade a outras pessoas, criando empresas, criando empregos, melhorando a qualidade de vida das pessoas. Isso é uma sociedade mais bem resolvida, sem pegar o trabalhador e colocar ele com uma carga horária excessiva, mas dar condições de vida para essa pessoa. Se eu sou espírita, se nós somos espíritas e a gente sabe a lei da justiça, a lei do amor, a gente pode sim, a gente pode ter dinheiro, desde que não seja um dinheiro para acumular só bens, mas que eu possa repartir isso com a família e que eu possa repartir enquanto sociedade. O dinheiro não é uma coisa que não pode, é como esse dinheiro vem e como ele é usado. Essa é a grande diferença, né? Bom, eu coloquei ali a formiguinha, né, carregando uma coisa gigantesca, mas a gente sabe que é exemplo dos animais, eles repartem, né, enquanto sociedade, é para todos. Nós falamos que Deus é justo e Deus é bom. Na passagem de Lucas nos conta, né, no capítulo 18, versículo do 18 a 23, ele fala assim para nós: uma conversa de Jesus com um jovem judeu rico. Certo jovem judeu perguntou a Jesus: bom mestre, o que eu devo fazer para conseguir vida eterna? E aí Jesus responde: por que me chama de bom? Só Deus é bom. E aí ele prossegue: por quê? Porque esse jovem rico, ele estava tão angustiado, rico, jovem, famoso, esportista, e ainda faltava alguma coisa no coração desse jovem. E quando ele encontra Jesus, ele vai fazer esse questionamento. E Jesus fala assim: aplica as leis, os mandamentos, não matarás, não roubarás, né? E ele fala assim: eu faço isso desde a minha mocidade. Eu aplico os mandamentos, eu aplico as leis. E aí Jesus fala assim: falta você então. Jesus dá como solução para ele: vende tudo que você tem. Todo mundo conhece essa passagem, né? Vende tudo que você tem, distribui esse dinheiro e me segue. E aí ele fica titubeando, porque ele tinha um campeonato, ele era esportista, ele era muito rico. E aí ele coloca assim: não, agora não dá tempo, agora eu não posso, mais para frente eu consigo resolver. Só que quando ele disputa o torneio, conta para a gente, Divaldo, né, através eu acho que foi do espírito de Joana, que quando ele faz a disputa lá do torneio, o cavalo, nesse torneio, passa por cima dele e ele morre. Logo após essa conversa com Jesus. Quer dizer, o que Jesus estava tendo ali? Misericórdia, né? Misericórdia divina, porque a vida dele ia acabar ali. Dinheiro para ele não ia resolver absolutamente nada, porque ia acabar ali naquele torneio. Jesus sabia disso, mas Jesus convida ele a uma transformação, porque se ele ali naquele momento ele resolvesse transformar, ele teria mais tempo de vida, ele poderia ter uma modificação, ele poderia avançar muito na encarnação dele, mas ele fez a escolha. E quantas vezes nós também fazemos nossas escolhas? Estou falando de dinheiro, estou falando quando Jesus bate a nossa porta, quantas vezes a gente fala: agora não dá, deixa para amanhã, deixa para depois, não consigo. Isso que eu estou falando é a nossa transformação íntima, a nossa reflexão enquanto a nós mesmos. Não estou nem falando de caridade, estou falando em relação ao nosso amor próprio.
Quantas vezes a gente deixa para depois sentimentos que a gente tem extremamente necessários serem modificados, perdões que a gente tem que ter, né? Perdoar ali, aquilo ali que está brasa quente queimando a minha mão e eu não solto de jeito nenhum. Quantas vezes a gente estivesse escutando Jesus falando assim, perdoa. Agora eu não dou conta, porque ele me fez muita raiva. Não é assim que a gente age? É assim, todos nós. Até a gente aprender a soltar a brasa quente e deixar cicatrizar. E quando a gente perdoa, a gente está fazendo bem para nós mesmos. Quantas vezes a gente tem que mudar de hábitos de vida, a gente fala assim, não, agora não dá, agora eu tenho que trabalhar igual um louco, porque eu preciso. Tá, e se for o seu último dia de vida? E a sua família? E o abraço do seu filho? E o olho no olho que você não fez com seu filho? E o abraço que você não deu para o seu pai, para sua mãe, porque você estava olhando no celular e indo almoçar na casa deles. Quem nunca foi visitar pai e mãe que às vezes ficou no celular? Precisava ir, né? Eu faço isso também, tá, gente? Tem que me policiar. Também tenho que me policiar. A gente não é a gente viver com a morte, mas é a gente ter certeza que ela existe. E a gente vive como se ela não fosse chegar nunca. Nunca. Então, aproveita o dia pensando que aquele dia pode ser único. Abraça seu filho, abraça sua filha, abraça seu esposo, sua esposa. Faça um jantarzinho gostoso, vocês dois. Passeia, divirta. Vai andar na praça. Faz qualquer coisa, mas se amem mais. E aqui foi só para ilustrar quantas vezes a gente é infantil. Olha, vamos olhar essa cena. Como que a gente olha para essa cena? Criança? Não bate no coleguinha. Olha, eu quero ficar na frente. Não, dá, vamos colocar todo mundo junto, cabe todo mundo ali. Calma, crianças. Será que os espíritos de luz não fazem isso com a gente? A gente está lá batendo no coleguinha. A gente está lá, né, disputando espaço, né? Um bate, o outro revida. E os espíritos de luz olham e falam assim, calma, crianças. Eles devem olhar assim para a gente, concordam? Porque a gente está olhando como crianças. E eles olham para a gente como crianças. A gente está vendo que eles não aprenderam questões de limites básicos. Eles olham para a gente que a gente também não aprendeu. Né? A gente vai chegar um dia e vai falar assim, né? Nossa, isso que eu estou fazendo é extremamente infantil, né? Eu tenho capacidade de resolver isso diferente. E é assim que Jesus olha para a gente, somos crianças. E às vezes a gente se acha tão mais velho, né? Mas essa cena dessas crianças brigando, eu acho que é bem bacana. E é isso, meus amores. Que a gente receba esse abraço do nosso mestre, dos nossos espíritos amigos, e que Jesus abençoe cada um de nós na noite de hoje.